Olá pessoal, meu nome é Anderson, um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje para falarmos sobre o livro Crônicas de uma Morte Anunciada, escrito por Gabriel Garcia Marques, publicado em 1981, e que trata dos últimos momentos de vida do jovem Santiago Nazar e todas as circunstâncias, todos os pormenores da sua morte. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir aos colegas que façam a gentileza de se inscreverem no nosso canal e de nos acompanharem aqui no YouTube. O Gabriel Garcia Marques ele dispensa maiores apresentações, mas como de costume, nós falaremos um pouco aqui da biografia do autor. Ele era colombiano, ele foi jornalista, ele foi ativista político, escritor, é um dos mais famosos escritores de língua espanhola. Ele vendeu mais de 40 milhões de cópias, né? Teve seus livros traduzidos para mais de 36 idiomas, muito celebrado no universo literário, né? Muito famoso, muito querido. Ele foi Nobel de Literatura e morreu na Cidade do México em 2014. Vou mostrar para vocês aqui o meu volume de Crônica de uma Morte Anunciada, uma edição de boa qualidade, de capa dura, que eu adquiri no sebo, eu acredito que em 2010. E agora é que eu consegui fazer sua leitura. Estava na fila de espera desde então. E, como sempre, não decepcionou. É o terceiro livro do Garcia Marques que eu leio. O primeiro foi 100 Anos de Solidão. Depois, O Amor no Tempo do Cólera, que até tem um vídeo nesse canal aqui, um vídeo em baixíssima qualidade. Foi quando a gente começou o canal. Eu tinha um celular muito ruim para gravar o vídeo, merece até uma regravação. E agora, Crônica de uma Morte Anunciada, também um livro bastante famoso, bastante conhecido, do Gabriel Garcia Marques. A diagramação é bastante tranquila, vou mostrar para vocês aqui, consegue ver de longe. O texto tem 170 páginas aqui, nesse formato. E para a gente que é habituado à leitura, a gente usa o termo que é livro para se ler em uma sentada. Se tirar um dia para você ler essa obra, você consegue tranquilamente. Mas caso você não tenha disposição ou disponibilidade para ler em apenas um dia, se você retirar meia hora por dia, você consegue finalizar a leitura num período de uma semana. Muito tranquilamente, uma leitura bastante agradável, né? Uma linguagem bastante interessante e uma narrativa que te prende, né? Quase que te hipnotiza. Uma das características do Garcia Marques. A narrativa é ambientada num vilarejo na região do Caribe, onde todas as pessoas se conhecem, muitas delas têm relações familiares e de amizade, de forma que todos sabem, né, da vida, das vidas uns dos outros. O cronista, né, o narrador, ele é onisciente, ele sabe de tudo que acontece, a sua narrativa não é linear e ele participou indiretamente dos fatos, ele presenciou os fatos quando eles ocorreram e algumas décadas depois, cerca de 30 anos depois, ele resolve fazer uma espécie de investigação sobre os pormenores dos fatos, né? O que verdadeiramente motivara o assassinato de Santiago Nazar, até como forma de fazer justiça à figura da vítima, já que o narrador, né, o cronista suspeita que ele fora assassinado injustamente. E no dia que o matariam, Santiago Nazar acordou às 5h30 da manhã para ver o navio em que o bispo chegava. Essa é a frase que abre o texto. Um estilo kafkiano, nós podemos dizer, lembra muito a Metamorfose, onde Kafka inicia, né, o texto dizendo que depois de uma noite intranquila, Gregor Samsa acorda metamorfoseado num inseto monstruoso. Já de cara o autor ele faz a revelação mais importante da obra como um recurso para fisgar o leitor, né? Então, esse enunciado já prende a atenção do leitor, mas no caso do Crônica de uma Morte Anunciada, depois de algumas páginas lidas, 20 ou 30 páginas, você já sabe que o Santiago Nazar vai morrer, quem vai matá-lo e de que forma ele será assassinado. Mas mesmo sabendo disso, logo no início do livro, o que prende o leitor ainda na obra, né? Garcia Marques ele usa uma narrativa, ele cria uma atmosfera hipnotizante, nós podemos dizer assim, onde
você cria uma expectativa, né, a respeito do fatalismo presente nesse enunciado e cria uma expectativa de que alguma coisa acontecerá, alguma reviravolta e que vai mudar o curso da história, né? Uma estratégia fenomenal para manter a atenção do leitor mesmo depois de informá-lo sobre os principais acontecimentos da obra. Todos os acontecimentos que marcaram a morte de Santiago Nazar aconteceram num período inferior a 24 horas. E são marcados por dois eventos. O primeiro é o casamento de Bayard de Saint-Romain com Ângela Vicário, e o segundo, a chegada do bispo na cidade na manhã do dia seguinte, que chegaria de barco e daria uma bênção aos habitantes do vilarejo. E indo ao primeiro evento, havia chegado na cidade algum tempo antes um jovem, cerca de 30 anos, chamado Bayard de Saint-Romain, um jovem endinheirado que andava de lugar em lugar procurando uma noiva para se casar. E ele, na sua estadia no vilarejo, ele viu passando um dia Ângela Vicário e disse: eu me casarei com aquela moça. E ele anuncia seu interesse à família, e a família naturalmente fica muito interessada, porque o rapaz chegou na cidade com os alforjes cheios de dinheiro, né, cheio de prata, essa oportunidade, né, o jovem vaiado como a galinha dos ovos de ouro. Então eles comunicaram à filha, né, que ela se casaria com ele, ela protestou de certa forma, alegando questões de sentimento, né, que se não era interessante casar-se por amor, mas a mãe respondeu para ela imediatamente que o amor ele se constrói, né, ele se aprende. Então ela já entendeu o seu destino. Então, existe toda uma preparação para esse casamento. O Bayardo ele não economiza, né, recursos para fazer desse casamento uma sensação. Inclusive, ele compra a melhor casa da cidade, né, desaloja um cidadão praticamente, né, pressionando ele para vender o imóvel, considerando que a Ângela disse que era a casa mais bonita do vilarejo. E se faz uma grande festa, né? Praticamente todo mundo é convidado. A festa se inicia na tarde do dia anterior e vai até pelo fim da noite, aproximadamente, né? Meia-noite, 1 hora da manhã, estava se encerrando, né? Os últimos bêbados estavam deixando a festa. E um pouco antes, o noivo e a noiva eles se retiram, né? E vão aproveitar suas núpcias na nova casa, né, que o Bayardo havia comprado. Porém, por volta das 2 horas da manhã, a festa já havia se encerrado, o Bayardo aparece com Ângela, né, na porta da casa da mãe dela, da família, bate na porta e diz: olha, eu estou devolvendo a sua filha porque eu descobri que ela não era mais virgem. Ou seja, ele devolve a filha para a mãe porque descobriu que a esposa não era virgem quando se casou com ela. E parte, volta para casa. A mãe de Ângela lhe dá uma surra bem caprichada, né? Milhares de bofetadas, né? Por um tempo considerável. Ela espanca a filha, não porque ela não fosse mais virgem, porque a sua família, né? A sua mãe, as suas amigas, as suas comadres já sabiam dessa informação e haviam, né, lhe ensinado como ludibriar o marido. É exatamente por isso, porque ela não enganaram o marido. Então a mãe a surrou porque ela não fingiu virgindade para o Bayardo, né? E passado alguns momentos chegaram em casa dois irmãos gêmeos que Angela tinha, que era Pedro e Pablo Vicário. E eles deparam aquela cena, né? A irmã surrada, a mãe furiosa, e pergunta o que aconteceu. Então a mãe explica para elas e eles apenas perguntam: quem? Quem te deflorou? E ela imediatamente responde: foi Santiago Nazar. Então os irmãos, escutando o nome, né, do ofensor da honra da irmã, eles eram açougueiros, eles matavam porcos, eles vão até o chiqueiro, pegam 2 facas e vão para o centro do vilarejo, né? E começam a espalhar que matariam Santiago Nazar. E quem era Santiago Nazar? Como ele era descrito na obra? Era descrito como um jovem, 20 e poucos anos, de uma condição econômica estável, que gozava de certo prestígio na comunidade. Ele era descendente de árabe,
era tido como um rapaz boa praça, um rapaz comunicativo e também um conquistador, uma espécie de Dom Juan do lugar. Mas era classificado como uma pessoa muito boa e de bom coração. Evidentemente que ele tinha algum desafeto aqui ou ali, mas como pessoa não tinha nada, nenhuma característica que o desabonasse, né, que deposse de maneira efetiva contra a sua pessoa. E apesar do horário, 3 horas da manhã, havia uma grande movimentação no vilarejo, primeiro porque ocorreu uma espécie de ressaca da festa de casamento de Ângela e de Baiardo, porque os bêbados, né, aquele pessoal que não sabe a hora de acabar, de ir embora dormir, eles se dispersaram nos prostíbulos, né, da localidade e outros por praças, fazendo serenatas, bebendo na rua e considerando também a chegada do bispo no outro dia, vários mercados e feiras também se abriam, né, com a expectativa de receber a clientela que acordaria mais cedo. Né? E os irmãos Vicário, né, Pedro e Pablo, de posse das suas facas, né, eles começaram a fazer uma espécie de via sacra nesses locais aí, nesses mercados e feiras principalmente, e começaram a se embriagar, né, continuar a beber, pedindo garrafas de rum, de cachaça, e alardeando aos quatro ventos que mataria o Santiago Nazar. O curioso é que eles eram descritos como pessoas boas, né, que não eram pessoas problemáticas, mas eles realmente estavam imbuídos dessa necessidade, desse espírito de salvar a honra da família, né? De lavar a honra perdida da irmã. Muito provavelmente saíam espalhando que mataria o Santiago Nazar com a expectativa de serem impedidos por alguém ou por alguma autoridade. Mas o fato é que, em princípio, ninguém dá credibilidade a eles, diz que é papo de bêbado, mas de pouco a pouco a história se espalha, né? Tanto a história da defloração da Ângela, né? Como da vingança que será perpetrada pelos irmãos Vicário, e começa a preocupar várias pessoas. Inclusive as autoridades são informadas e o prefeito da cidade, que era chefe da polícia, ele faz até uma intervenção. Ele vai até um armazém onde eles estavam bebendo e toma as facas deles e manda eles embora dormir. Mas eles vão até a casa deles, né, vão lá no chiqueiro e pegam mais outras duas facas, né, amolam as facas e retornam. Continuam a beber e a alardear que matariam Santiago Nazar. E começa a tomar uma proporção mais preocupante, né? Praticamente todo vilarejo sabe disso. E o curioso é que efetivamente ninguém toma qualquer medida efetiva para tentar impedir a ação dos irmãos Pedro e Pablo Vicário. De maneira que as autoridades são informadas novamente, né? O prefeito é informado, mas ele fala, não acredito, eu tomei as facas deles. Mas eles dizem, não, realmente eles se armaram novamente. Ele, não, então eu vou lá, mas primeiro eu tenho que resolver uns problemas, eu tenho que fazer um agendamento, resolver uma burocracia. Né? E todas as pessoas, eles tinham alguma coisa para fazer, ou não tinham coragem de intervir. De forma que às 5h30 da manhã, Santiago Nazar, ele se levanta, né? E ele vai à casa da noiva. É uma noiva fruto de um casamento que foi arranjado entre a família dele e a família da noiva, né? A contragosto dele, naturalmente, mas ele estava disposto a cumprir a vontade do pai. E o casamento teria sido adiado, né, por várias vezes, mas no fim daquele ano eles se casariam. Ele vai à casa da noiva, então lá ele é alertado pelo sogro, pelo futuro sogro, né? Fala, ó, eles estão sabendo aí que eles estão querendo te matar. E ele fica perplexo, ó, mas por que razão? Aí o sogro informa a razão, né? O motivo pelo qual eles queriam matá-lo e ele fica mais perplexo ainda, dizendo, mas eu não sei do que esse pessoal está falando, não estou entendendo. E ele, pois é, eles estão querendo te matar, você tem que se prevenir. Sai armado, dá seu jeito e atordoado, Santiago Nazar, ele sai. Ele sai da casa do sogro, completamente desorientado, e se depara com praticamente todo o vilarejo nas ruas, né?
que foram para lá assistir o seu assassinato, a sua morte, praticamente, né? O único cidadão que, de fato, tentou fazer alguma coisa para tentar alertá-lo e avisá-lo de maneira efetiva foi Cristo Bedoya, que era um amigo, mas muito atrapalhado e se deparando com uma série de desencontros, não conseguiu alcançar o Santiago em tempo. E as pessoas passando a gritar com ele, falando, faz isso, faz aquilo, corre para cá, vai para lá. E ele perde completamente as referências, tenta chegar em casa o mais rápido que ele consegue, mas ele é abordado na porta da sua casa, na porta da frente, que foi trancada por engano por um empregado, né, achando que ele já tinha entrado na casa. E os dois ali o esfaqueiam, né, e o matam como matam um porco, ao ponto de suas tripas caírem no chão, né? E ele, depois de estocado aí por dezenas de vezes, ele faz o esforço de pegar suas próprias tripas, né, suas próprias vísceras, e tentar limpar a poeira que havia se pregado nelas. Ele ainda consegue correr alguns metros, circular a casa, mas ele cai morto, né? Aí os assassinos, eles correm imediatamente. Aí nesse momento eles são perseguidos, né, por alguns árabes da comunidade árabe, né, que tinha ligação com Santiago. Aí eles chegam na igreja e jogam as facas no altar lá e se entregam para o padre. E acabam sendo presos, né? Acabam sendo presos e passam um período na cadeia. E depois dos 3 anos ocorre um processo, né, um julgamento, mas eles são soltos aí e vão seguir as suas vidas. Então o cronista, o narrador, ele esteve lá no vilarejo, né, no dia da morte do seu colega Santiago. Ele não fez nada efetivamente para evitar também, uma espécie de consciência pesada, né, de dúvida, de angústia. Algumas décadas depois, sugere que cerca de 30 anos, ele vai iniciar uma investigação, uma série de entrevistas e pesquisas para tentar chegar em alguma verdade sobre o que ocorreu naquele dia. Inclusive, ele entrevista a própria Ângela Vicário, né? Ele tenta falar com o bairro de São Romão, mas não é bem sucedido. Mas ele consegue falar com a Ângela, que tinha um grau de parentesco, e ele tenta, né, jogar um verde e dizer, olha, prima, pode ser sincera, foi realmente o Santiago que te ofendeu naquele período, né? Já se passaram muitos anos, você pode falar a verdade, e ela desconversa, fala assim, olha, deixa isso pra lá, foi ele mesmo, igual eu já disse, pronto. Mas as pesquisas do narrador, né, do cronista, ele não chega a nenhum indício que teria sido Santiago Nazar, que teria, né, ofendido a moça. Esse termo ofendido é um termo machista da época, né, da mesma forma, pelo mesmo espírito machista, né, que motivou os irmãos Vicário a lavar a honra da irmã. Mas o fato é que o cronista chegou à conclusão que a Ângela, ela amava outra pessoa na época, ela havia confessado essa aventura amorosa para suas amigas, mas não havia revelado quem era o cidadão, né? Contou o milagre, mas não contou o santo. E no dia que ela foi rejeitada e que ela foi questionada quem seria, né, o seu abusador entre aspas, porque ela não foi estuprada, ela praticou sexo porque ela quis, né, de consensual, ela citou o nome do Santiago Nazar porque acreditava, primeiro, né, lógico, para proteger o seu amor, mas porque ela acreditava que sua família não teria coragem de fazer nada efetivamente contra Santiago em razão do status que ele gozava na comunidade. Então essa é o que se sugere, a conclusão que se chega o cronista. E que foi, curioso, que foi inspirado numa história real, né? Até eu acho que por isso que chama Crônica de uma Morte Anunciada, né? Porque o Garcia Marques, no final da década de 50, se não estiver enganado, final dos anos 50, início dos 60, alguma coisa assim, ele teve um amigo que namorou uma moça, foi noivo de uma moça por vários anos. E depois esse relacionamento ele foi encerrado, né? E a moça, ela arrumou outro namorado e acabou ficando noiva de outra pessoa. E esse último noivo recebeu uma carta anônima dizendo, olha, que a sua noiva não é mais virgem. É o que melou o relacionamento da menina.
E os irmãos dessa jovem, eles foram atrás do primeiro namorado, né, o primeiro noivo, que era amigo do Garcia Marques, e o matou a facadas, e o esquartejou em praça pública, uma coisa de uma brutalidade inacreditável, né? E aquilo marcou muito o Garcia Marques e ele quis escrever essa história, mas ele foi impedido, né, por súplicas da mãe, que tinha um vínculo com a família da vítima e não queria se envolver nessas coisas. Então essa história ficou engavetada aí quase 30 anos até que ela foi publicada em 1931. Então ela tem um fundo de verdade, ela tem uma inspiração. É uma história brutal envolvendo um amigo do Gabriel Garcia Marques. E existem duas questões que abrem margem para debate, né, para discussão, que estão contidas na obra. A primeira é a questão do machismo, né, e dessa condição de sujeição das mulheres, essa questão da honra feminismo, que felizmente em muito já foi superado, né? Não evidentemente de maneira igual em todas as regiões, em todos os lugares, mas havemos de convir que a condição afetiva e a liberdade sexual das mulheres, ela se ampliou muito, né? Ganhou espaço e hoje são muito menos reprimidas, né? E essa questão de lavar a honra é uma questão que acontece muito pontualmente e é enxergada de maneira bastante brega, né? Bastante anacrônica pela sociedade. A segunda questão, talvez a mais relevante, e que o autor abordou nessa obra, é como as pessoas elas são inertes, né? E como elas se omitem e quando elas podem evitar alguma coisa dessa natureza. Então, na narrativa, todo o vilarejo sabia que o Santiago Nazar seria morto. Todo o vilarejo sabia onde o Santiago Nazar morava. Todo o vilarejo sabia onde os irmãos vicários estavam aguardando a vítima com suas facas. E ninguém efetivamente fez nada para impedir. As autoridades, né, a polícia, agiram muito discretamente, né, muito aquém do esperado em relação à sua negligência. Aconteceu toda a desgraça. E nós podemos até inferir também que dá para entender que existe, né? Existiu na descrição da obra, e existe de maneira efetiva uma espécie de sanha com a violência e com a desgraça, né? Como a desgraça das pessoas, elas atiçam a curiosidade, né, dos indivíduos. Então era possível ver nas ruas todo o vilarejo lá disposto, esperando para assistir ao assassinato brutal de Santiago, que é uma descrição totalmente angustiante. É a última parte do livro, né? Como eu disse, é uma narrativa não linear, e a última parte do livro é a descrição do assassinato de Santiago, que eu praticamente considerei angustiante, né? É uma questão aterradora, é a forma que ele foi morto ali, que nem um porco, e totalmente desorientado, ele nem sabia o que de fato estava acontecendo com ele. Mas enfim, é uma obra bastante interessante, de uma leitura bastante agradável e que nós recomendamos muito. É nossa terceira leitura do Gabriel Garcia Marques e até agora ele não decepcionou. Então fica a nossa sugestão da leitura, fica também a nossa contribuição para o tema. Esperamos que tenham gostado e se ficaram até aqui nós agradecemos e pedimos mais uma vez que se inscreva no nosso canal e que nos acompanhe aqui no YouTube. Então um grande abraço e até a próxima.